Olá, amigos da TV, ela está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Mansueto Tontini, coronel reformado do Exército. Mansueto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar do programa Nossa Gente. Pois não, é uma satisfação minha também. Bom, o senhor nasceu aqui na região mesmo? Eu nasci na região de Guaricanas, município atual de Ascurra. Aqui pertinho, então. Pertinho, né? Aquela região dá muita tangerina, né? Tem bastante tangerina, tem bastante laranja. O pessoal plantava muita uva na época também. Hoje só tem uma vinícola lá que é a Mondini, que fabrica um vinhozinho gostoso lá. Pois é, uma região habitada por descendentes de italianos, assim como o senhor, né? Tudo na época em que eu nasci lá, não tinha nenhuma pessoa que não fosse de origem italiana. Pois é, o Mansueto, para nós aqui, portuguesando, seria Mansueto, mas se fosse no italiano mesmo, seria Mansueto. Isto, com E aberto. É. E o senhor se criou, estudou ali mesmo nessa região? Eu fiz o primário na localidade de Paleta, porque quando eu tinha 6 anos, meu pai se mudou para aquela região. Aí eu fiz o primário, os primeiros anos do primário eu fiz lá em Paleta. Depois eu vim então para o colégio salesiano em Ascurra, colégio São Paulo. Famoso, e né? ali, famoso. E ali fiquei durante 5 anos. Depois disso fui para São Paulo, para Lavrinhas, divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. E onde fiquei 1 ano e o último ano que eu fiquei no seminário foi em Pindamonhangaba. Agora o senhor foi para o seminário, inclusive aqui no Salesiano, com alguma intenção, vocação de seguir, né, com o objetivo de, quem sabe, um dia ser padre, ou porque era opção de colégio para estudar na época? Olha, ali eu acredito que as duas coisas estavam juntas. Era uma pequena vocação de seguir a vida religiosa, e outra também para estudar, porque meu pai foi uma pessoa que teve pouca instrução. Ele queria estudar e o meu avô não deixou por ele ser o mais velho da família, de 11 filhos. Ele disse, não, filho, tu vais ficar em casa me ajudando a criar os teus irmãos. E então meu pai sempre teve esse desejo e um dizer de que a maior herança que um pai pode deixar para seus filhos é a formação, é o estudo. E ele também, como não tinha posses para dar uma vida financeira mais tranquila, ele fez um esforço muito grande em colocar todos os filhos para estudar. Bom, o senhor já disse que o seu pai era de uma família grande, numerosa. Sim. Né? E no caso, o senhor, quantos irmãos são? Nós somos em 7 irmãos. Diminuíram vivos. um pouco, né? Diminuíram. É porque naquela época, né, o pessoal tinha por objetivo trabalhar na roça mesmo. Né? Era o grande objetivo do pessoal, principalmente quem trabalhava na lavoura, era ter uma família numerosa para que pudesse ajudar a manutenção, afinal, a educar os filhos. Né? E o pessoal plantava, tinha uma pequena criação que era para o sustento da família, né? Sim. O meu pai, quando ele mudou-se para lá para Paleta, Mirim Doce, ele iniciou plantando, derrubando o mato para poder fazer a casa, que não tinha, era um sítio totalmente florestado, né? E aí ele derrubou para fazer a casa, construiu a casinha dele de madeira e aí nos levou para lá. E depois ele plantava inicialmente milho, depois passou para o fumo e posteriormente para arroz. Então a lavoura básica dele era o arroz. E o senhor, Mansueto, chegou a ajudar o pai e os irmãos lá nessa luta? Muito. Né? Até a idade que eu fui para o colégio, que eu tinha 12 anos quando eu fui. De manhã a gente levantava cedo para ir à aula, aí descalço. A gente tinha que, inclusive, atravessar um ribeirão por dentro, que não tinha ponte, não tinha pinguela, não tinha nada para passar. Aí a gente passava por dentro daquela água, descalço, e saía até uma distância de mais ou menos 5 quilômetros, até chegar na escola, e no inverno quebrando o gelo na estrada. Sim, porque aquela região lá dá geada também. Dava geada muito forte naquela época. E o senhor chegou a usar tamanco? Porque tem uma época... Tamanco, usei muito tamanco. Aquele de madeira? De madeira.
Poxa, mas aquilo no gelo... Escorregava, não né? tinha E não aderência, esquentava nada também, né? Protegia um pouquinho da lama. Mas ali a gente ia descalço, não usava tamanco, não usava nada. Tanto assim que quando a gente chegava na escola, a professora, a dona Libânia, que foi a professora que me ensinou a ler e escrever, primeiro, antes de vocês ir para a sala de aula, vão lavar o pé. Aí a gente tinha aqui numa bica que tinha lá, uma água super gelada no inverno, lavava o pé, aí agora pode entrar na sala de aula. E agora, Mansueto, não dava, tipo aqueles couve-flores envelhecidos de armazém, né? De rachar o calcanhar? Rachava. É? Além de rachar o calcanhar, ainda tinha o problema do bicho do pé. Ah, tinha isso que também. tinha muito naquela região e você andava com os pés sempre cheios de bicho do pé. E, bom, isso, nós estamos falando de que época? Isso faz tempo, né? Isso foi, deixa eu ver, eu nasci em 35, para 12 anos, 47, por aí. Poxa, quase 50. Como mudaram as coisas, né, Mansueto? Mudou muito. Para melhor? Olha, eu acredito que sim, para melhor. Em termos de conforto, eu estou falando. Mas a vida no conforto. Agora, eu acho que naquela época, apesar das dificuldades, a vida era bem mais gostosa. Tinha uma relação muito familiar, né? As famílias, mesmo sendo poucas, distantes uma da outra, né? Mas havia um convívio. Como é que era? Porque tinha aquelas comunidades do interior, né? Sim. E aí era a oportunidade de se encontrar as famílias. Ali, os dias de encontro, vamos dizer assim, era domingo, porque sábado se trabalhava até o escurecer, não tinha brincadeira, não tinha nada. Aí aos sábados a mãe, os homens normalmente se reuniam e como lá onde morávamos, onde eu morava, eram 4 irmãos, 3 irmãos do papai, que eram em 4, então, né, moravam junto, então a diversão deles era se reunir domingo à tarde, domingo de manhã o pessoal ia à missa ou quando não tinha missa iam rezar na igreja, isso ia todo mundo. Aí à tarde, então depois do almoço, descansavam um pouco, aí se reuniam na casa de um dos irmãos para jogar baralho. E as mães, as mulheres acompanhavam às vezes, se reuniam para bater papo entre elas. As crianças brincando em volta de casa, né? Eu dizia, na época o padre, imagino que era ainda do tempo da batina preta, sim, né? Chapéu na cabeça. Ia rezar a missa a cavalo? Sim, ele ia. Olha só. Era o padre Eduardo, até naquela região, lá naquela época, a paróquia era em Taió, e ele corria todos aqueles municípios a cavalo ou de charrete. E o pai muitas vezes ia junto para acompanhar ele nas visitas. E quando o pai comprou uma ruralzinha, aí o pai pegava ele para levar para visitar as capelas. Mansueto, e quando era necessário um auxílio médico, como é que funcionava? O senhor pegou a época que o médico visitava as famílias? Não, Deus o livre, não existia naquilo. O médico mais próximo que tinha ali era em Taió. E ali a pessoa tinha que levar o doente de carroça ou no lombo de um cavalo até o hospital ou até o consultório médico, porque ele não vinha nas casas consultar, não. O que salvava um pouco a população ali naquela região, na região principalmente de Mirim Doce, era um farmacêutico que entendia bastante de medicação e coisa e que só fazia a vez do médico, né? Mansueto, por falar, né, em médico e estudos, o senhor acabou fazendo faculdade, né, de odontologia em Ponta Grossa. Lá no Paraná. Porque a minha intenção primeira era fazer medicina. Mas como eu estava na ativa, servindo, e não tinha condições também de sair e querer bancar os estudos sem ter um emprego fixo, para conseguir fazer medicina, só se eu pegasse um quartel-general, onde nós tínhamos expedientes somente à tarde, né? Nos quartéis generais, na época, era somente à tarde o expediente, então a gente de manhã tinha livre para estudar. Aí, para mim conseguir fazer medicina, eu tinha que ir ou Porto Alegre, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, que eram os quartéis generais mais próximos que tinha. Ou Ponta Grossa também, mas ali não tinha medicina, só tinha odontologia. Aí, como apareceu a oportunidade de ir para Ponta Grossa, então vou para a área de saúde da mesma maneira, mas vou fazer odontologia.
E o senhor ingressou, como todos, na idade de 18 anos, ou naquela época tinha que ter idade um pouquinho mais avançada para ir para o Não, Exército? era para mim ter ingressado com 18 no Exército, mas acabei ingressando com 19 anos porque a lei do serviço militar permitia, não sei se hoje ainda deve permitir, que todos os jovens que estivessem estudando em seminários, eles teriam o serviço militar, a prestação do serviço militar deles prorrogado, até saírem do seminário ou até serem ordenados sacerdotes, tal, aí então eles recebiam o certificado de reservista. Então o senhor voltou de São Paulo? Voltei de São Paulo para cá e aí eu entrei um ano depois da minha turma que deveria ter ingressado. Aqui mesmo? Aqui em Blumenau, eu ingressei aqui em 55. No 23BI já 23BI. Na época era 23RI, depois passou para 23BI. É uma época que tinha, chamava, como é que era, dos caçadores que se usavam, mas isso era bem antes, né? Era antes, porque o batalhão aqui ele foi criado como batalhão de caçadores, depois foi elevado à categoria de regimento de infantaria, e depois, com a reestruturação das Forças Armadas, do Exército, ele passou a batalhão de infantaria. Então é só mudança de categoria essa, de batalhão de caçadores sim, só para infantaria, essas coisas. A função era a mesma, né? Então o senhor cumpriu o ano normal de servir o Exército e aí fez carreira? Fiz carreira, porque aí em função do estudo que a gente tinha, e quando eu estava no seminário, me fizeram a proposta, tu queres aprender a tocar piano ou datilografia? Aí eu pensei, bom, acho que eu vou para a datilografia, que vai ser bem mais interessante para mim no futuro se um dia eu sair do colégio. E foi a minha salvação. Porque nós tínhamos um professor de datilografia que era extremamente exigente. O curso dele, as aulas, você tinha que datilografar, vamos dizer, a primeira lição era A, S, D, F, G. Então você tinha que datilografar 4 páginas de papel almaço sem nenhum erro. Aí você passava para ele, aí ele chamava, agora vamos fazer o teste. Aí ele cobria o teclado com uma caixinha, né? Agora tu vai escrever ali, então tinha que escrever, era praticamente meia página de papel almaço. Datilografar aquilo em um tempo determinado. Ele dizia, em tantos minutos tu tem que escrever isso aqui. Aí se você conseguisse fazer no tempo e ele olhasse se estava correto, passava para a lição seguinte. Se não estivesse correto, você ia repetir as 4 páginas novamente. Tudo de novo. Tudo de novo, até passar. Era um e isso me deu uma, vamos dizer assim, uma agilidade muito grande em datilografia, e foi o que me auxiliou quando eu vim servir, aí me chamaram para ser da área de burocrática, que eles chamavam, que era para a área de Agora, escritório. como o senhor disse, foi útil, né, o curso Muito de datilografia. E pensar que hoje não tem serventia mais nenhuma. Não. Talvez os mais jovens não saibam do que estamos falando, né? Porque só em museu máquina de escrever, né? Sim, hoje, tanto assim que na Uniodonto, onde eu trabalho ainda, na área administrativa, não mais na área profissional de dentista, tem uma máquina de datilografia lá, que às vezes eu pego para escrever alguma coisa assim, datilografar um envelope, coisa parecida. E as meninas que trabalham lá com a gente ficam olhando a gente bater naquele negócio. Interessante. Nós temos uma relíquia também lá na Rádio CBN, para não perder o costume. Uhum. Ela, que nem dissemos há pouco, ela teve sua fase áurea, né? Sim, sim, com certeza. E como eu disse, então, em função desse bom conhecimento que eu tinha de datilografia, eu consegui, logo no primeiro exame, para curso de cabo, fui promovido, logo em seguida sargento, tanto assim que com 9 meses de praça já era 3º sargento, antes mesmo de chegar a época de ser licenciado. E aí quando chegou a época de pedir, de me mandar embora, disseram, você quer ficar? Eu, claro que eu quero. Então o senhor vai contar isso depois do nosso intervalo, pode ser? Pode ser. Mansueto Tontini, ele é coronel reformado, é o nosso entrevistado hoje aqui no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo e logo, logo estaremos de volta. Até já.
ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é Mansueto Tontini, ele é coronel reformado. O senhor contava na primeira parte do programa sobre a sua história de infância, principalmente, os seus estudos, o curso de odontologia concluído em Ponta Grossa, no estado do Paraná, e a sua fase inicial no Exército, que depois correu por muito tempo. O senhor lá fez carreira, né? Uhum. Sim, foi o tempo todo. Servi o maior tempo aqui em Blumenau, porque depois quando eu terminei o curso de contabilidade que eu fiz no Santo Antônio, hoje Bom Jesus, como na época não existia o curso de científico que diziam, né, então eu tive que optar por contabilidade para poder continuar os estudos. Aí depois eu fui para Ponta Grossa, lá fiquei os 5 anos, me formei em odontologia, e depois fiz o concurso para a Escola de Saúde do Exército. E fiquei 1 ano no Rio de Janeiro, frequentando a Escola de Saúde do Exército, que basicamente para, vamos dizer, incluir o rapaz, a pessoa, o aluno, no oficialato. Então ali a gente tem bastante instrução, não na área de saúde praticamente, só saúde em campanha, como é que vai agir em caso de campanha, né, saúde em época de guerra. E toda a orientação sobre a hierarquia do quadro de saúde do Exército e coisa. Quanto tempo o senhor ficou no Exército? Eu fiquei 33 anos. Poxa, um bom tempo, né? Bom tempo. Fosse para Jesus Cristo uma vida. Né? Pois é. E sempre nessa área sempre, de saúde? Os primeiros anos até eu fui para a Escola de Saúde em 68. 67, eu fui para a Escola de Saúde e até ali eu fiquei como sargento trabalhando na área administrativa, burocrática. Trabalhei muitos anos na área de tesouraria, depois de almoxarifado e depois assumindo 2 funções, almoxarifado e tesouraria ao mesmo tempo, como auxiliar. Aí depois fiz a Escola de Saúde 1 ano, na rua Moncorvo Filho, no Rio de Janeiro. Aí voltei para Blumenau. Fiquei 9 anos e 6 meses aqui em Blumenau como dentista. Eu entrei como primeiro tenente e saí daqui como capitão. Aí, completado esse tempo, porque naquela época o oficial não podia ficar mais de 10 anos na mesma unidade, na mesma guarnição. Sim, sim. E aí, então, me transferiram para Rondônia, para Guajará-Mirim, divisa com a Bolívia. Poxa! Aí fomos para lá, fiquei 2 anos e 2 meses lá. Gostei da região, foi uma região muito, muito agradável de servir. Bem na divisa com a Bolívia, que era só atravessar o rio Mamoré. E aí a gente estava já em Guaiará-Mirim, que é na divisa com a Bolívia. Eu imagino, Mansueto, eu estou te chamando pelo primeiro nome, mas as pessoas te conhecem pelo sobrenome. De Tontini. Porque no Exército tem isso de usar o É sobrenome. o nome de guerra, Então, me escolheram, não fui eu que escolhi, foi o pessoal na época da incorporação que disse: teu nome de guerra vai ser Tontini, porque era mais fácil de dizer também, né? Então, 33 anos, né? O senhor deve ter se deparado com muitos fatos, feito história e algumas coisas, né, até curiosas para se contar. Algum fato marcante, assim, nesse período que o senhor esteve a serviço do Exército que... Bom, eu tive, vamos dizer assim, 3 fatos marcantes mesmo. O primeiro foi quando eu ainda era cabo, em 1955, em novembro de 1955, houve aquele problema acho que foi com o Jango, que foi demitido, uma coisa assim, não me lembro. Eu sei que foi uma revolução que teve. Aí o nosso batalhão aqui foi deslocado para Curitiba, para depois ir até aí em direção a São Paulo.
E nós chegamos a embarcar... Foi em 64, né? Foi. Então foi antes o Jânio Quadros. O Jânio saiu, o João Goulart assumiu, né? E aí depois os militares assumiram. Sei que foi uma novembrada que chamaram para isso, né? Aí nós saímos, como o batalhão não tinha, na época era hipomóvel, não tinha viaturas praticamente, só tinha umas meia dúzia de viaturas administrativas. Aí o comandante foi convocado, o batalhão foi chamado para ir em direção a São Paulo, aí então eles requisitaram caminhões para levar o batalhão, na época era regimento, para levar o regimento para Curitiba e de lá seguir em frente. Aí nós fomos até Curitiba e quando chegamos lá, o pessoal nos instalaram dentro de um estádio, de um dos batalhões lá de Curitiba, e ficamos lá 2 dias, aguardando para seguir em frente. Aí veio ordem para retornar. E aí foi aquela coisa, né? Bom, o senhor falou que são 3. Esse foi o primeiro, aí o segundo foi na Revolução de 1964, aí eu estava no quartel-general em Ponta Grossa, e aí, no papel, o quartel-general se deslocou para a divisa de São Paulo. Mas só no papel, não chegou a haver movimentação do quartel-general, porque também é um efetivo pequenininho, né? Era a sede do comando da brigada de infantaria. Aí nós ficamos aquartelados em Ponta Grossa mesmo, mas como se estivessem lá na divisa com São Paulo. E nesse período também eu fui depois chamado, eu era sargento ainda, fui convocado, fui nomeado como escrivão de um inquérito policial militar que o general mandou fazer na região de Pato Branco. E nós fomos para lá para fazer um inquérito, porque lá tinha muita bandidagem também, em Pato Branco. Inclusive comandado pela família Lupião, na época, que era o grande grilheiro de terra. Pois é, o senhor então pega esse período, né, em que os militares são governo, né, de 64 até o governo do João Figueiredo, né? Foi. Até lá. Do general Figueiredo. Sim. Foram vários os generais que comandaram o país. E aí muitas pessoas até hoje têm uma ideia diferenciada do comando militar. O senhor que estava lá dentro, qual é a leitura que o senhor faz desse período? Olha, a leitura que eu faço, eu hoje vejo, não foi uma ditadura, pode ter havido excessos, porque em todo lado há excesso. Agora, quando nós fizemos aquele inquérito em Francisco Beltrão, passou pela minha mão relação de pessoas que já estavam condenadas à morte por grupos guerrilheiros que estavam se organizando lá. E nós chegamos a pegar numa batida que a gente deu num escritório onde era uma célula vamos dizer, de contra-revolucionários, né? Nós pegamos uma relação de 12 ou 13 pessoas, se não me engano agora, cujos nomes já estavam na relação para, caso eles tivessem conseguido assumir o comando, né, a revolução mesmo, eles teriam executado esse pessoal. Na sua opinião, foi bom para o Brasil os militares comandarem a nação? Eu acredito que sim. Eu posso ser até considerado suspeito para falar. Porque tem um outro lado que diz que não. Sim, lógico, tem os que são contra. Mas para mim, foi um excelente, porque naquela época, eu lembro muito bem que eu estava fazendo a faculdade, eu peguei na época que eu estava na faculdade justamente o ponto crítico daquela coisa. E a gente via a quantidade de greves que existiam, de insubordinação, tanto assim que a gota d'água foi aquela insurreição que houve dos marinheiros, né, no Rio. Então era uma insubordinação total. E lógico que isso dentro da hierarquia militar é inconcebível, né, que a pessoa tem que obedecer e acabou.
Então isso, o país estava sendo levado realmente para o comunismo. E o pessoal que vem dizer que não foi, foi. Não foi uma revolução de 64, foi uma contra-revolução. O senhor tá Eu considero como contra-revolução, porque a revolução estava acontecendo nesse negócio. E documentos que foram apreendidos na época, estava bem claro que mais ou menos dentro de um mês e pouco, a coisa ia estourar. Então não se pode classificar isso como um golpe? Não, eu não considero um golpe. Eu considero que o pessoal foi afastado, tanto assim que se o Castelo Branco tivesse, quando o Castelo Branco foi nomeado como presidente, ele disse, eu fico, mas o ano que vem vai ter eleições. Só que ele acabou morrendo, né? Aliás, alguns morreram, né? Sim, inclusive isso houve de ambos os lados. É o que eu digo, guerra é guerra, não tem o bonzinho nenhum de um lado e nem do outro. Mansueto, e aqui em Blumenau, nesse período militar, o senhor fala de forma aberta no país. O Sim. senhor esteve aqui nesse período? Não, em comandou Blumenau, ações aqui? Na época da Revolução, não, eu estava em Ponta Grossa. Aí depois eu fui para a Escola de Saúde e depois eu vim para cá. E aqui em Blumenau, vamos dizer, o fato marcante que eu tenho, que isso me deixou muito marcado, realmente foi a enchente de 1983 e 84. O senhor estava aqui nessa época? Estava aqui na época, eu era era major, dentista já na época, major. E quando eu estava lá em Rondônia, em Guajará-Mirim, a comunicação lá era extremamente difícil para fora da cidade. Lá, tanto assim que existiam 2 linhas telefônicas somente, fixas, né, físicas, e a gente tinha que pedir, por exemplo, quando eu queria falar com algum familiar aqui de Blumenau, eu tinha que pedir a ligação de manhã para conseguir realmente falar à tarde, porque era congestionado. Além do problema que tinha que a linha passando por meio do mato, da selva, na beira da estrada, evidente, mas do lado da selva, aí os passarinhos pousavam em cima do fio. E os caçadores atiravam nos passarinhos. Aí o que acontecia com a... Sobrava para os fios. Cortava o fio. E aí até que o pessoal descobrisse no meio do mato onde é que era que estava interrompido o fio, porque às vezes o fio não estourava, ele simplesmente rompia, mas a capa, o isolamento segurava o fio ali. Aí o pessoal tinha que descobrir. Então era uma dificuldade. Aí, em função dessa dificuldade, e tinha um filho mais velho, nós chegamos em Guajará-Mirim, não tinha estudo para ele, o científico não tinha. Aí a única maneira dele continuar os estudos foi eu interná-lo no Colégio Militar em Manaus, a 1.200 quilômetros de distância. Poxa. Aí no segundo ano foi o segundo filho para lá também. Agora ainda... E aí então, em função, para mim conseguir falar com o filho, que por telefone era difícil, o que eu fazia? Ia para casa de um radioamador, de um médico, que a gente se tornou amigos. Ele disse, não, tu vem aqui para casa, sábado à tarde, o rádio é teu. Vou te ensinar como é que tu opera. E lá em Manaus, os filhos iam para casa de um sargento, que era radioamador também. Aí eu ficava, às vezes, 2, 3 horas conversando com os filhos. Então, por isso que o senhor ingressou no radioamadorismo. No radioamadorismo. E aí, quando eu cheguei aqui em Blumenau, montei a minha estaçãozinha, eu tinha um HTzinho pequeno também, né, para falar na frequência de 2 metros. Aí, na enchente, estava aquela confusão toda, o Coronel Barreto, eu desci da enfermaria, que na época era onde hoje é o hotel de trânsito, era fora do quartel, eu desci, e aí o Barreto disse, Tontini, tu és radioamador, e nós estamos com uma dificuldade tremenda aqui de comunicação com a prefeitura, afinal, com todos os órgãos aí, só via rádio. Fica aqui no gabinete comigo e vamos montar uma estação para a gente conversar. Fiquei. Aí montamos dentro do gabinete dele uma mesa, eu tinha 2 sargentos como auxiliares, para auxiliar nas anotações, e aí comecei. E nessa brincadeira eu fiquei 36 horas no ar, ininterruptamente. E de grande serventia esse serviço, Sim, né? foi de muita, porque aí, à medida que as águas começaram a subir, parou toda a comunicação,
não tinha, naquela época não existia celular, então era só através do rádio. Então o quartel tinha, na ocasião, ele tinha uma rede rádio que era militar, que é própria do Exército, né, das Forças Armadas, tinha uma rede de PX, uma rede de rádio amador e tínhamos uma linha telefônica somente em Blumenau que estava funcionando. Interessante isso, até hoje não se sabe como isso aconteceu. Só tinha uma linha telefônica que funcionava e que dava ligação para fora. E aí então a gente começou. Eu fiquei no quartel, o doutor Adilson também ajudando no quartel, porque ele também é radioamador, na época ele era médico, hoje ele é médico ainda, mas depois ele saiu. E no Hospital Santa Isabel ficou o doutor Mota, que operava de dentro da sala do centro cirúrgico, para atender o pessoal. E na prefeitura era não lembro agora o nome dele, era dono da Sincroton, que era uma empresa aqui de comunicações também, de aparelhos audiovisuais. E então nós começamos a montar uma rede. E aí o que acontecia? O pessoal ia para uma parte alta. Aí então a gente mandava um radioamador junto, um radioamador que ia operar em 2 metros, na faixa de 2 metros. Ia uma equipe de militares, um sargento ou um oficial comandando um pelotãozinho para ir lá e estabelecer ordem. E o pessoal civil então ia se organizando em grupos. Com isso nós montamos 23 ou 24 grupos, postos de atendimento que atendia. E aí todos os pedidos eram canalizados para o quartel, porque a prefeitura ficou isolada praticamente. Não tinha, apesar de ter lá dentro da prefeitura um tenente-coronel, que era o subcomandante, ficou lá na prefeitura para auxiliar o prefeito. Tinha esse radioamador que fazia as comunicações. E do quartel, então, é que praticamente partiam todos os apoios, que era o único lugar. Os bombeiros estavam debaixo d'água. A polícia, idem. Infelizmente, as duas coisas que eu não entendo até hoje, como é que polícia e corpo de bombeiros, que são duas entidades que têm que estar em condições de socorrer a população, a primeira coisa que eles têm que fazer é se autossocorrer, porque senão vão morrer afogados também, né? E o Exército sempre foi extremamente importante no auxílio à comunidade, principalmente em época de enchente, o radioamadorismo também. Mansueto, lamento te dizer, mas o relógio manda a gente embora. Eu fico muito agradecido. Tá bom, eu que agradeço. Muito obrigado. A gente teria muita coisa a mais a contar, mas não dá tempo. Teremos certamente outras oportunidades. Outras oportunidades, a gente está à disposição. Mansueto Tontini, coronel reformado, foi o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço.